Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Essa é a segunda parte da aula de força de atrito. A primeira parte, se você não viu, clique aqui no card para você ir lá ver a primeira parte, ou olha aqui na descrição do vídeo que tem o link de todas as partes dessa aula de força de atrito, que são 4 partes, ok? Na primeira parte eu falei sobre conceitos da força de atrito, o que é atrito estático, o que é atrito dinâmico. E nessa segunda parte vamos resolver 3 exercícios aí básicos, vamos dizer assim, sobre a força de atrito, para nas próximas aulas a gente pegar alguns exercícios um pouquinho mais complexos, ok? Então nessa segunda parte, 3 exercícios aí de força de atrito. Exercício 1. Um bloco de madeira com massa de 30 kg é submetido a uma força F que tenta colocá-lo em movimento. Então tem um bloco, 30 kg, é aplicada uma força F aqui que vai tentar colocar em movimento esse bloco. A gente tem que ver qual que é essa força F para colocar em movimento. Ó. Sabendo que o coeficiente de atrito estático, que o bloco está parado, ele quer ser colocado em movimento. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6. Calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento, tá? Então ele quer ser colocado em movimento, ele quer qual que é a força F para colocar ele da iminência do movimento. Ou seja, qualquer forcinha a mais já entra em movimento. Essa iminência do movimento é o quê? É a força de atrito estático máximo. Então, primeiro, o que a gente tem? Vamos ver que forças que estão atuando aqui. Ó. Que força que está atuando? Primeiro, peso. Né? Tem o peso aqui para baixo. Dá até para calcular, né? Qual que é o módulo do peso. Vai ser a massa vezes a gravidade. Né? A massa do bloco é 30, a gravidade falou para usar 10. 30 vezes 10, 300 newtons. Então tem 300 newtons aqui para baixo. Qual que é a outra força? Bom, se ele está aplicando uma pressão sobre a superfície de 300 newtons, porque não tem nada além do peso aqui, né? Essa força aqui não tem uma certa inclinação que vai aliviar essa pressão, né? Não tem uma força para cima. Exatamente o peso que é a pressão que o bloco está fazendo contra a superfície. A superfície vai devolver uma força normal. E essa força normal também vai ser 300 newtons, né? Então a gente tem ali que a normal vai ser igual o peso, né? Que no caso vai ser 300 newtons, né? Não confunda aqui esse N com esse N, esse de newton e esse de normal, né? Então vamos colocar aqui para não confundir, né? Ou se você quiser colocar, por exemplo, Fn, né, para força normal, você pode colocar também. Aí não corre o risco de confundir. Tá, então a gente tem 300 para baixo que é o peso, a normal é 300 para cima. A gente tem essa força F que está sendo aplicada sobre o bloco. Se a gente aplica uma força F para cá nessa direção, a iminência do movimento está para cá, consequentemente a força de atrito está para cá, para trás, né? Então aqui vai estar a força de atrito. Nesse caso, como ele está paradinho, a gente vai usar a força de atrito estático, ok? Aí vamos calcular a força de atrito estático máximo, que é o máximo que a força de atrito estático pode alcançar, que é justamente o coeficiente de atrito estático vezes o módulo da normal. Então a força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático, que é 0,6, vezes o módulo da normal, que é 300. Então essa força de atrito estático máximo vai ser 0,6 vezes 300, 0,6 vezes 300, 180 newtons. Então, a força de atrito estático máxima é 180. Então, por exemplo, se essa força for 10, a força de atrito estático vai ser 10, se devolver 10. Se for 50, a força de atrito vai ser 50. Se for 100 essa força, você aplicar uma força de 100 newtons, a força de atrito estático vai devolver 100. Se você fazer 150, a força de atrito estático vai devolver 150. Se você fazer 180, a força de atrito estático também devolve 180, mas é o máximo dela. Aí ela entra na iminência do movimento. Então, se você fazer essa força de 180, que é o que ele quer, né? Qual que deve ser a força para ele estar na iminência do movimento, né? O módulo da força F tem que ser 180 newtons. Se você fazer 180 newtons, aí o atrito estático vai alcançar o máximo dele para anular a sua força. Qualquer forcinha que você faz maior que 180, o bloco já entra em movimento, ok? Então, para estar na iminência do movimento, você tem que aplicar uma força igual
a força de atrito estático máximo. Depois, se você fizesse, por exemplo, 185, aumentar 181, aí ele já entra em movimento. Aí aqui, essa força de atrito estático já deixa de atuar, aí começa a atuar a força de atrito dinâmico, né? Aí a gente precisa saber qual que é o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Esse 0,6 vale para o atrito estático, aí o atrito dinâmico é outro valor que vai ser menor que 0,6, tá? Então, cuidado que aqui é o coeficiente de atrito estático. Se ele entra em movimento, aí você precisa saber também qual que é o coeficiente de atrito dinâmico. Vamos para o exercício 2. O bloco da figura aqui, de massa 5 kg, então esse bloco tem 5 kg, move-se, move-se. Eu já sei que ele está se movendo. Então já não está entrando aí no jogo o atrito estático, vai ser atrito dinâmico. Move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob uma força constante F. Então tem uma força sendo aplicada aqui, tá? E ele vai movendo com velocidade constante. Isso é importante, velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu já sei o seguinte, que a força resultante é zero. A força resultante é 0 newtons, eu já sei isso, ok? Porque se um objeto está em repouso ou em velocidade constante em movimento retilíneo, a força resultante é zero, ok? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, mas professor, ele não fala se é o coeficiente de atrito estático ou dinâmico. Bom, eu já sei que está em movimento. E ele deu só um coeficiente de atrito. Então, esse daí, consequentemente, vai ser o coeficiente de atrito dinâmico. Não pode ser o estático, porque está em movimento, tá? Então, se ele só deu 1, então está subentendido que esse daqui é o coeficiente de atrito dinâmico. É 0,2. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Então, o módulo da força F em newtons vale. Então, olha só. Eu tenho o peso do bloco para baixo. O peso é fácil, né? Peso é massa vezes gravidade, né? Massa vai ser 5, a gravidade é 10, vai ser 50 newtons. Eu tenho a normal. A normal também vai ser 50 newtons, né? Se tiver 50 newtons para baixo, então a normal, o módulo da normal também vai ser 50 newtons. Se só tem 50 newtons para baixo, não tem outra força interferindo. Aqui a gente tem uma força que é paralela aqui, então ele não vai interferir no eixo Y aqui, né? Então a normal vai ser 50, que a gente já tinha aprendido a calcular a normal. Vai ser igual ao peso nesse caso, 50. Além do peso, além da normal, está sendo aplicada essa força F, que eu quero saber qual que é o valor, tem a força de atrito que está para trás. E a força de atrito dinâmico, porque ele está em movimento, tá? Qual que é a força de atrito dinâmico? Vamos calcular. A força de atrito dinâmico vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2 vezes a normal, que eu sei que é 50, vai ser 0,2 vezes 50, 10 newtons. Então tem 10 newtons para cá, que é a força de atrito dinâmico. Agora, olha só, a força resultante não é zero, porque ele está em velocidade constante? É zero. A normal e o peso não estão se anulando? Estão. Isso não tem só outras duas forças? Tem. Que tem a mesma direção em sentido oposto? Tem. E a força resultante é zero? Sim. Então quer dizer o quê? Que elas vão ter que se anular. Se elas têm que se anular, se aqui é 10, essa força só pode ser 10 para frente. Então a F vai ser 10 newtons. Vai ser igual à força de atrito. Ok? Aqui é a resposta aqui, 10 newtons. Vamos para o exercício 3. Agora o exercício 3 vai ser parecido com o exercício 2, mas ele vai estar em movimento acelerado. A força resultante não é mais zero, tá? Então a força que está sendo feita não é mais igual à força de atrito. Vamos lá. Um bloco de massa de 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal é de 0,25. Ele não deu também qual é o coeficiente de atrito, se é estático ou dinâmico, tá? Mas ele vai falar depois que ele está em movimento acelerado. Então, ou seja, ele está em movimento. Bem, então esse daqui é o atrito dinâmico, vai ser. Adota-se G, a gravidade 10 metros por segundo quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração de módulo 2 metros por segundo quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Então ele está em movimento. Então lá, eu tenho aqui a superfície, eu tenho o bloco. O bloco está sendo puxado... eu voltei. Não, fui para o 4. Tá. O bloco está sendo puxado por uma força F.
Essa força F eu não sei qual que é o módulo, na verdade ele pede para calcular essa força que o barbante tem um barbante, né, puxando essa força de barbante. Eu sei que tem o peso para baixo, o peso dá para calcular. Qual que é o peso? É massa vezes a gravidade, a massa é 20, né? 20 a gravidade fala a 10, dá 200 newtons. Então são 200 newtons para baixo, nesse caso aqui, ó, a força é paralela, então você não tem nenhuma força puxando para cima, aliviando a pressão ou aumentando a pressão que o bloco faz contra o solo. A pressão que o bloco faz sobre a superfície é o próprio peso, então a normal também vai ser esses próprios 200 newtons. Então se tem 200 newtons pressionando, vai devolver 200 newtons, né? Então a normal aqui também vai ser 200 newtons igual ao peso. Além disso, a gente tem uma força de atrito, e vai ser uma força de atrito dinâmico, porque está em movimento, né? Está em movimento e até fala aceleração, né? A aceleração é 2 metros por segundo quadrado. Como que eu calculo a força de atrito dinâmico? É o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Então, a força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,25, vezes a normal, que é 200, né? O módulo da normal, né? A força de atrito dinâmico, 0,25 vezes 200 dá 50 newtons, né? Então aqui a gente tem 50 newtons. Só que olha só, a normal e o peso estão se anulando, tá? Normal e o peso estão se anulando. Sobrou só a força de atrito dinâmico e a força para frente, que a gente está sendo aplicada. Nesse caso, a força resultante não vai ser zero, ok? A força resultante, vamos calcular até a força resultante, qual que vai ser? A força resultante não vai ser zero, porque a força resultante não é massa vezes aceleração, F igual a ma, lá da segunda lei de Newton. Dá para calcular qual que é o módulo da força resultante. A massa é 20 e a aceleração é 2. 20 vezes 2 é 40. Então a força resultante tem um módulo de 40 newtons. Okay? E ele está uma aceleração positiva, então ele tem a força resultante aqui, ó, a força resultante para cá. Quem que é a força resultante? Bom, o peso e a normal já se anularam. Esquece elas já se anularam. A força resultante vai ser composta por quem? Então vai ser composta pela F, que eu quero saber quanto que ela vale, menos a força de atrito que está para baixo. Menos a força de atrito dinâmico que está para baixo, não, desculpa, que está para trás. Aí a gente tem o seguinte, vamos pensar em módulo aqui, ó. Eu já sei a direção e sentido de todas essas, vamos pensar em módulo. O módulo da força resultante eu já calculei que é 40. A força F é o que eu quero saber. A força de atrito eu já sei que é 50. Passo para lá o 50, menos 50 mais 50. 40 mais 50 dá 90. Então a F vai ser 90 newtons. Então a resposta aqui, ó, 90 newtons. 90 newtons. Então perceba que a força de atrito dinâmico vai ser 50 sempre. Se você faz uma força de 90, você está fazendo 40 newtons a mais que a força de atrito. Então a força resultante vai ser 40 newtons. Por isso que você vai ter uma aceleração. Se você fizesse uma força exatamente de 50 newtons, você só ia fazer a força suficiente para anular a força de atrito e ele ia em movimento constante, que é o que a gente tinha em velocidade constante. Tinha no exercício 2. Né? Agora, se eu fizesse uma força menor que 50, aí minha força resultante já seria para trás. Aí já seria um movimento retardado, ele diminuindo a velocidade até parar. Tá? Na próxima parte, eu vou deixar aqui também um cardzinho para você ir para a próxima aula. A gente vai fazer esse exercício 4 aqui, em que a força, ó, essa força já tem uma certa inclinação, uma força oblíqua. Não vai ser uma força paralela à superfície, é uma força oblíqua. Aí a gente já vai ter que decompor essa força. Então, na próxima aula a gente resolve, na parte dessa aula, a gente resolve esse exercício. Até lá!